Eu cumprimento a todos com a gloriosa, preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu convido para estarmos meditando na Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Até aqui. Glória a Deus. Eu peço neste momento, encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vossa atenção. Vai ser rápido aqui a mensagem. Israel estava vivendo um momento de obscuridade espiritual, falsa adoração ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Israel, ali os reinados que era dividido em duas partes, isso aconteceu após a morte de Salomão, se dividiu a tribo de Israel e a tribo de Judá. E esse rei que estava governando, estava na frente da liderança, o rei Acabe, era o 7º rei da tribo de Israel. Mas a idolatria, a falsa adoração aos deuses pagãos começaram a se introduzir, se entraminhar na vida do povo de Israel. O seu líder maior, Acabe, agora aliançado, casado com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e agora ela introduz esses deuses em Israel, e o seu marido, consequentemente, Acabe, começa a adorar a Baal, que era nada mais, nada menos do que uma representatividade do Deus da tempestade, da fertilidade, da agricultura. Então Deus, vendo que Israel abandona os altares do Senhor, adoração ao Senhor, e começa a seguir a esses deuses que são introduzidos a Israel, Deus levanta um profeta chamado Elias, das montanhas de Gileade, ali de uma pequena vila de Gileade. O Senhor chama ele, e ele vem com a missão, profetizar sobre Israel em um momento de obscuridade espiritual, onde falsos deuses, falsos profetas estavam ensinando o povo de Israel adorarem esses deuses. E esse profeta, Deus levanta ele com a incumbência de levar a palavra. E a primeira palavra que ele veio foi justamente essa: profetizar sequidão sobre Israel. Quando ele chega com a mensagem, justamente logo para afrontar os falsos profetas aos deuses que ele estava adorando, porque os sidônios adoravam vários deuses. Esse deus Baal, que vem lá dos cananeus, eles tinham muitos deuses e foi introduzido em Israel através dos filisteus, dos fenícios e os sidônios, que era descendente dos fenícios. E aqui Acabe agora, num casamento de aliança, casa com Jezabel, e Jezabel veio justamente dos sidônios, filha de um rei dos sidônios. E Jezabel tinha muitos profetas, falsos profetas, que comiam em sua mesa. Aproximadamente, se contabilizar, 850 profetas. 450 comia ali na sua mesa, e aí tinha mais externo 400, que diz a Bíblia,
Aqui em 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 19: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas do porte ídolo que come na mesa de Jezabel. Quer dizer, 400 profetas comiam na mesa de Jezabel, estava ali bajulando, ensinando, introduzindo essa adoração ao falso Deus, que era Baal, que representava o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, e o povo acreditava nisso. E aí esse profeta levanta com a incumbência de profetizar que não ia chover. E a palavra dele se permanece por 3 anos e 6 meses que não chove sobre Israel. 3 anos, 6 meses que não chovia sobre Israel. Houve uma seca muito grande, sobre uma crise hídrica, uma crise de fome sobre Israel, porque se não chove, não tem como colher o tomate, a cebola, a banana, nada vai ser, nada que foi plantado vai crescer, porque não tem a chuva. Então nós dependemos dessa chuva. Quando o Senhor se revelou a Salomão, que terminou o templo, o famoso templo de Salomão, ele disse: se eu cerrar os céus de forma que não chova e mandar os gafanhotos, então o Senhor estava dando ali uma referência: se vocês não buscar, se vocês não se humilhar a mim e eu cerrar os céus e mandar gafanhoto, vocês vão morrer. Então vocês dependem de mim, não é desses deuses aí. Então o profeta começa a desafiar no Monte Carmelo, o Monte Carmelo ali, um monte muito alto, mais de 700 mil metros, e ali ele desafia os profetas de Baal, 800, ele juntou ali no Monte Carmelo 850 profetas, e faz um desafio, junta toda a congregação de Israel, todo o reino. Então ele enviou Acabe mensagem a todos os filhos de Israel, e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segui. Porém, o povo nada respondeu. Então ele veio com esse desafio. Nós temos que servir o Deus vivo, o Deus que manda a chuva, e ali a plantação, as verduras vão crescer, o arroz, o feijão, a melancia, tudo depende, de Deus. É Ele que faz crescer. O homem faz aradar a terra, mas que o crescimento vem de Deus. E ele desafia esses profetas no Monte Carmelo, como todos sabem. A história eu não vou entrar em detalhe para não compridar mais ainda o vídeo. Mas o que acontece? Eles clamaram ao Deus dele, ele fez esse desafio. Então vamos lá. Aí eles colocaram ali os seus sacerdotes, seus profetas, e começaram a clamar o dia inteiro, e clamava em alta voz, e se cortavam, se retalhavam com faca, com lancetas, segundo seus costumes, derramava até sangue. Passando meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta os manjares que ofereceram. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos agora aqui a mim. Ele teve a oportunidade, clamou a manhã inteira, e o Deus dele não respondeu. Eles se cortavam, derramavam sangue ali, derramavam o sangue, que eles se cortavam com faca, com lanceta, clamando o Deus dele, profetizando, e nada acontecia. E a seca estava aí, irmão, não chovia. O homem de Deus já tinha liberado uma palavra que não ia chover segundo a minha palavra do Senhor. E o profeta disse: agora é minha vez.
E quando ele junta todo o povo, vem cá, e ajeita o altar que estava quebrado. Ele coloca ali 12 pedras, começa a fazer todo aquele ritual. E no momento que ele se ajoelha e ele clama, louvado seja Deus, vem aqui. Aí ele colocou lenha, um novio, em pedaços, e disse: enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor, e ele encheu também de água ali no rego que tinha. No devido tempo, ele apresentou a oferta, né? E respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor. E ele clamando, o profeta, né? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava ali num reservatório, né? E todo o povo ouviu aquilo e começou a adorar o Senhor. O profeta clamou, o fogo desceu e o holocausto foi consumido, e Deus ali honrou o servo dele, Elias, e ali ele saiu e matou todos aqueles profetas de Baal. E aí a outra história, vocês sabem o que é que aconteceu, ele foi perseguido por tudo isso. Então a palavra que eu quero deixar nesse momento é essa: não desista de clamar, de adorar esse Deus, porque o nosso Deus é verdadeiro. O momento pode ser não tão propício, mas confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, confia no Senhor e Ele fará tudo. O nosso Deus, por mais que estejamos passando por um momento difícil, não desista de clamar. Se nós colocamos nossa vida no altar, se nós adoramos o Senhor verdadeiramente, Ele vai nos atender. Amém? É essa palavra que eu quero deixar. O profeta veio introduzir agora a adoração, voltarmos para o Senhor. Volte o pecador ao Senhor, antes que seja tarde. Essa palavra que o Senhor está deixando nesse dia de hoje. Deus abençoe, um forte abraço.